responsabilidade civil do profissional da área da saúde. A primeira coisa que nós podemos dizer é que a responsabilização por um determinado fato praticado por um profissional da área da saúde pode ser apurada tanto no âmbito civil, apurar-se aí uma indenização por dano material ou por dano moral pelo dano causado, no âmbito criminal, apuração da prática de um crime, e no âmbito administrativo. E aqui dentro do âmbito administrativo pode ser junto ao conselho representante da categoria, Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Odontologia, Conselho Federal de Odontologia, Conselho Regional de Enfermagem, enfim, não importa onde é possível também, pelo mesmo fato, uma responsabilização administrativa. Em cada um deles, haverá um procedimento próprio e, em havendo demandas em cada uma dessas áreas, o profissional deverá apresentar defesa em todas elas. A punição em uma não implica punição nas outras e a absolvição em uma não necessariamente implica absolvição em outras. Bem, dito isso, então, vamos começar por uma noção geral de responsabilidade e depois nós vamos fazer análise em cada uma delas. A primeira questão que vem à luz quando nós falamos de responsabilidade civil é pensarmos o seguinte: para que um profissional, para que o indivíduo seja chamado a responder pelos seus atos, é necessário que estejam presentes alguns elementos. 4 elementos basicamente: conduta ou omissão, dano, nexo de causalidade e culpa. Vou explicar cada um deles. A conduta, é necessário que o profissional tenha agido ou tenha deixado de agir em uma situação em que ele deveria agir, causando um dano. Aqui surge um outro elemento que é importante na responsabilidade civil, que é o nexo de causalidade. É necessário que esse agir ou este não agir do profissional da área da saúde seja a causa do dano causado àquele paciente ou àquela pessoa. É possível que o profissional tenha agido de uma forma, isso tenha gerado um tipo de dano ao paciente, mas a atitude do profissional não foi a causadora do dano. O causador do dano foi uma outra circunstância alheia à atitude do profissional. Vejam, você faz um procedimento, por exemplo, dentário, um canal, e passa alguns dias, há um problema dentário que não decorre da técnica utilizada, do procedimento feito, mas de uma rejeição do corpo do paciente, uma rejeição, por exemplo, que o profissional não tinha como saber. Parece que nesse caso fica mais fácil uma defesa para tentar afastar a reparação, a responsabilização do profissional da área de saúde. Vejam que no caso da conduta é necessário que essa conduta, é possível que a responsabilização pela conduta seja tanto por agir mal, agir sem aplicar a técnica adequada, quanto por não agir quando deveria agir, quando a lei diz que esse profissional deveria agir. Ou, por exemplo, um profissional que se depara com uma situação diante de um procedimento e não faz nada, não comunica o paciente, não toma uma providência, e isso tem consequências para o paciente. Logo, ele não agiu e esta omissão dele é uma omissão que pode gerar também indenização. Na outra ponta, em relação ao dano, quando nós pensamos na responsabilidade civil em particular, esse dano pode ser moral, por um dano à moral dessa pessoa, por ter causado vergonha, por ter gerado nela uma situação que a colocou numa situação de constrangimento. Por exemplo, você arrancou todos os dentes dela na véspera da festa de 15 anos, ela teve que tirar fotos, por exemplo, sem os dentes, pensando num profissional, sem que isso fosse efetivamente necessário. O dano pode ser estético, e aí vale o mesmo exemplo dos dentes que foram arrancados, um dano estético que ficou causado, uma cicatriz por um erro, um corte que não tem como corrigir por conta de um erro, dano estético. Assim como o próprio dano material, que é de repor aquilo que o paciente ou que a pessoa gastou no procedimento. E fica faltando um elemento aqui, que é a culpa. Dentro desse grande elemento chamado culpa, nós podemos dividir em 2 grupos. A vontade de praticar o dano, que é o dolo, e
o dano praticado sem vontade, mas por imperícia, negligência ou imprudência. Vamos imaginar que você esteja precisando de dinheiro, chega um paciente no seu consultório e diz, bom, você faz endodontia? Você diz, bom, eu tive na faculdade isso, né? Eu devo saber fazer, e você não é especialista. E você faz um canal no seu cliente sem saber adequadamente, sem ter exatamente as técnicas. Isso gera no seu paciente sei lá, um tipo de problema, um tipo de dano, muita dor, ou ele perde o dente, ou tem que fazer uma cirurgia para corrigir depois, ou tem que ir num outro profissional gastar mais ainda para corrigir. Vejam que você não queria causar dano ao seu profissional, você queria atendê-lo, ele estava com dor, enfim, você, talvez eu saiba fazer, mas você não domina a técnica e, portanto, você foi imperito, fez mal feito aquele procedimento e, portanto, mesmo assim você deverá indenizar esse cliente. Vejam que tudo isso é apurado em um processo judicial, sendo necessário abrir prazo para a produção de provas, sendo necessário que você seja citado para apresentar defesa. Então, todos esses elementos fazem parte ou estarão presentes em uma eventual ação que alguém ajuize contra o profissional da área da saúde buscando reparação. Esses 4 elementos que eu acabei de falar, conduta, dano, nexo de causalidade e a culpa, eles estarão presentes tanto na reparação civil quanto na questão criminal. Mas na questão criminal há um elemento fundamental. Nunca haverá a possibilidade de uma responsabilização sem que esteja presente a culpa. A responsabilidade é aquilo que nós sempre chamamos de subjetiva. Sempre vai ter que demonstrar ou a vontade do agente de praticar o crime, quanto a imperícia, a imprudência e a negligência que acabou gerando a prática de um crime. Você receitou lá um tipo de medicamento que você imaginava que fazia efeito, e aquele medicamento para aquele tipo de paciente, que você deveria saber e não soube, causou a morte dele, por exemplo. Ou você prometeu uma cura voluntariamente, sabendo que aquela cura era impossível. Você diz, ó, eu faço o procedimento e esse câncer que você tem na boca aqui eu consigo eliminar 100%, mesmo você sabendo que isso era impossível. Então ele estará presente tanto na reparação civil quanto na responsabilidade criminal. A grande questão é que na responsabilidade criminal há uma necessária presunção de inocência e o dano, a conduta criminosa, ela estará necessariamente tipificada em lei. Então não há crime sem previsão legal. Então o profissional da área de saúde poderá somente ser responsabilizado criminalmente naqueles casos previstos na lei, como curandeirismo, como de repente fazer uma receita de um medicamento que não serve, ou falsamente, ou exercer falsamente a profissão sem estar habilitado. Os crimes ligados à área da saúde, então, para que haja esses crimes ligados à área da saúde, o profissional tem que praticar uma conduta que esteja prevista na lei. Se não estiver prevista na lei, isso pode ser um ilícito civil, mas não será um crime. Principais diferenças entre uma e outra. No caso da responsabilidade civil, o que vai se buscar será uma indenização, uma reparação pelo dano, que normalmente é em dinheiro. Pode ser em serviço, mas normalmente é em dinheiro. No caso da responsabilidade criminal, há uma pena a ser cumprida. E no caso da responsabilidade criminal, o pagamento da prática do crime, a responsabilização pela prática de crime, poderá ser com pagamento de multa, poderá ser com perda da sua liberdade, assim como também a perda de alguns direitos, a impossibilidade de você exercer alguns direitos. No âmbito administrativo, isso vai estar amparado lá por um conselho de ética, por elementos da ética da profissão. Ainda dentro da responsabilidade administrativa, é importante dizer que aqueles profissionais que forem atuar no âmbito da administração pública terão também a possibilidade de responder administrativamente, além de responder perante o conselho, responder perante a administração pública para a qual prestam serviço. Isso é uma noção geral de responsabilidade civil e criminal. Outros elementos que são importantes.
A conduta dos profissionais da área da saúde são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor quando atuam na iniciativa privada, cobram um preço para isso, enfim. O que o Código de Defesa do Consumidor diz? Ele diz que a responsabilidade desses profissionais será sempre subjetiva, ou seja, sempre será necessário demonstrar culpa, vontade de fazer ou imperícia, imprudência e negligência. Mas das pessoas jurídicas, de uma clínica, de um hospital, então se você for dono, por exemplo, de uma clínica, se você for dono de um hospital, a responsabilidade da pessoa jurídica é objetiva. E, portanto, bastará ao paciente, à pessoa que se sentiu lesada, demonstrar apenas que houve conduta, nexo causal e dano, sem ter que demonstrar que houve imperícia, imprudência, negligência ou vontade de praticar o dano. Então, esse elemento da responsabilidade objetiva só se aplica a clínicas, às pessoas jurídicas, às instituições que congregam ali profissionais e que prestam serviço. Para o profissional médico, para o profissional dentista, a responsabilidade será sempre subjetiva. Esse é o primeiro elemento. Há uma outra questão aqui importante, que é de dizer o seguinte: a atuação do dentista, a atuação do médico é uma atuação de meio. Logo, nós não nos responsabilizamos, né, na condição de dentista, de médico e também de advogado, não há uma responsabilidade pelo resultado. Então vamos imaginar, se o teu paciente chega lá com a boca necrosada, você aplica todas as técnicas necessárias e que a literatura indica e não consegue salvar o dente, não consegue salvar aquela arcada dentária. Você não pode ser responsabilizado por isso, porque você atuou de todas as formas que era possível. Muitas vezes a natureza, a biologia, o corpo, o grau de desenvolvimento da doença não permite que você dê uma solução para isso, que seja salvar o paciente, que seja salvar a boca, o dente do paciente. E você não pode ser responsabilizado por isso. Mas há aqui alguns elementos. A jurisprudência já reconhece, em alguns casos, a possibilidade de aplicar para o profissional da área da saúde uma responsabilização pelo resultado. Em que situações isso acontece? Quando o profissional promete um resultado, isso normalmente está mais ligado a aspectos estéticos, então se diz, vai ficar desse jeito, coloca uma fotinha e diz, vai ficar assim. E aí você se compromete com o resultado, porque você está vendendo um resultado. Os tribunais também entendem que no caso do ortodontista é possível esperar o resultado da ortodontia. Portanto, a aplicação do aparelho tem que ter um resultado minimamente esperado. Portanto, ali também há uma possibilidade de aplicação de responsabilidade do profissional pelo resultado. Mas tirando essas hipóteses, a atuação do profissional médico, do profissional da área de saúde, é uma atuação de meio e não de fim. Bem, dito tudo isso, eu quero caminhar para o final para dizer o seguinte: o que nós recomendamos que o profissional faça para que não haja uma responsabilização, ou para que em uma eventual ação você tenha elementos para apresentar sua defesa e evitar a sua responsabilização profissional por conta de algum dano causado? Manter a documentação sempre em ordem, manter anotações sobre os procedimentos, tirar foto, pegar do paciente consentimento informado, dizendo para ele, explicando para ele que há tais problemas, que as medidas que serão adotadas são essas e que você não se compromete por um resultado, mas se compromete aí por entregar o melhor de si. E principalmente, isso vale tanto para a responsabilidade civil quanto para a responsabilidade criminal. Você precisa aplicar no exercício da profissão a Lex Artis. O que é a Lex Artis? É a melhor técnica ou uma técnica reconhecida e comprovadamente reconhecida para aquele tipo de situação. Então vamos imaginar, você é contratado para fazer um atendimento um atendimento dentário, um atendimento médico, e você não aplica a melhor técnica. Você é relaxado na execução da função, ou você não aplica a técnica adequada
para fazer aquela correção, por exemplo, numa situação de emergência, de pronto-socorro, você não faz isso. A não aplicação da LexArts, a não aplicação da técnica adequada é um elemento determinante para o caso de responsabilidade civil e de responsabilidade criminal. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês. O profissional médico que faz um canal e que deixa um corpo estranho dentro da estrutura do dente. Bom, talvez você não tenha aplicado a melhor técnica, enfim, isso pode gerar uma indenização, um dever de indenizar pelo dano causado. O corpo estranho ficou ali, isso inflamou, isso foi a técnica que não foi a mais adequada. Outro exemplo também clássico da jurisprudência é da médica que demora para prestar atendimento. Nós temos um caso emblemático, julgado meados de 2000, 2005, 2006, se eu não me engano, em que a médica demora quase 2 horas para chegar e atender a parturiente. E no meio do parto, ela para o parto para atender uma ligação. Essa criança, há complicações no parto, essa criança morre. A médica, além de responder por questões civis, né, pelo dano moral que causou à família, pela perda da criança, então, veja, ela não quis matar a criança, mas ela foi desidiosa, ela foi imprudente, ela parou para atender o telefone, ela demorou para chegar. Tudo isso acabou gerando para ela um dever de indenizar no âmbito civil e a responsabilização por homicídio culposo. Ela não queria matar o bebê, mas matou porque foi imprudente, porque foi imperita, porque foi negligente, além de ter que responder perante o conselho para saber se ela não tem que, de repente, perder o seu registro de médica ou qualquer coisa nesse sentido. Tá bem? Esses são elementos básicos e gerais da responsabilidade civil. Espero que tenha sido útil para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.